Depois de serem escravos por mais de 400 anos no Egito, os filhos de Israel finalmente estavam livres. Deus resgatou seu povo da opressão do inimigo, como havia prometido a Abraão milhares de anos atrás, para levá-los de volta à sua terra. Além disso, porém, os israelitas deveriam ir ao Monte Sinai para adorar a Deus no mesmo local onde ele havia se revelado a Moisés. A rota mais próxima, rápida e direta para chegar ao monte seria ir beirando o mar Mediterrâneo. Mas Deus não escolheu esse percurso. Por ali era a terra dos filisteus e os hebreus teriam que guerrear com eles para conseguir passar. Isso poderia desencorajar os filhos de Israel e fazê-los se arrepender de terem saído do Egito. Por esse motivo, Deus fez o povo dar uma volta muito maior pelo deserto na direção do Mar Vermelho. Durante o dia, Deus os guiava numa coluna de nuvem. E durante a noite, iluminava o caminho numa coluna de fogo. Este é o podcast Bible Plus e você está ouvindo o 6º episódio de Êxodo, o Mar Vermelho. Os hebreus representavam uma parcela significativa da população do Egito, sendo inclusive mais numerosos do que os próprios egípcios. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores de Êxodo, volte lá e escute para ficar por dentro de tudo. Segundo o relato bíblico, os filhos de Israel trabalhavam na agricultura, pecuária e haviam construído cidades importantes. Ao verem o Egito destruído pelas 10 pragas e perceberem que haviam perdido sua principal mão de obra, o faraó e seus oficiais ficaram indignados. Furioso, o rei declarou: Como é que nós permitimos que os hebreus deixassem de nos servir? Decidido a recuperar seus escravos, Faraó preparou o exército e partiu impiedoso no seu encalço. Acompanhe agora a saga do rei atrás dos filhos de Israel e veja mais um livramento sobrenatural de Deus contra as forças da natureza e principalmente contra a esperança perdida de seu povo. Quando o faraó foi informado que os hebreus tinham seguido pelo deserto e não pelo caminho mais curto, achou que eles estavam perdidos. Mal sabia o rei que Deus havia levado o povo por aquele trajeto de propósito. Não há como ter certeza da distância que os israelitas tinham percorrido a essa altura. Naquela época, as distâncias não eram medidas por quilômetros ou milhas, mas por dias de viagem. Segundo a tradição oral judaica, os israelitas estavam a uma distância de 3 dias do Egito. Já segundo acadêmicos de estudos bíblicos, especula-se que seriam 7 dias. O fato é que eles não tinham como ir muito rápido, pois Moisés estava caminhando com uma multidão de milhares de pessoas, incluindo crianças e idosos. Isso sem falar na grande quantidade de animais que levavam. Não seria muito difícil alcançá-los. Principalmente porque o faraó tinha mandado preparar 600 carros de guerra, que na época eram bigas puxadas por cavalos. O rei liderou pessoalmente seus cavaleiros e soldados na perseguição contra os hebreus. Enquanto isso, os filhos de Israel, sem suspeitar de nada, pararam para descansar e acampar junto ao mar. Quando eles viram ao longe que o faraó se aproximava com o exército, ficaram desesperados. Naquele momento, tudo o que os hebreus haviam presenciado no Egito, todas as pragas, sinais, prodígios e milagres foram esquecidos. Eles clamaram a Deus em pânico. Tenha misericórdia de nós, Senhor!
Que triste destino o Senhor nos reservou. O que será do teu povo? Seremos todos consumidos? O pavor tomou conta deles por completo e diziam a Moisés: Por acaso não havia sepulturas suficientes no Egito? Por isso nos trouxe para cá? Olha o que você fez, Moisés! Pedimos para que nos deixassem em paz. É melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, continuava confiando em Deus, mesmo diante da circunstância nada favorável. Ele tentou acalmar o povo, dizendo: Não tenham medo. Fiquem quietos e vejam o grande livramento que Deus nos dará. Nunca mais vocês verão esses egípcios. Mas o povo não se acalmava. O que vamos fazer? O rei vai nos matar. Calma, vocês não precisarão fazer nada. Deus irá lutar por nós. O povo se viu sem saída. Atrás deles, o exército do faraó estava cada vez mais perto, avançando de forma implacável. De um lado e de outro, montanhas inacessíveis. E diante deles, o mar. Não havia para onde fugir. Moisés começou a orar, mas Deus o interrompeu, dizendo: Por que você está pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, estenda o seu cajado e levante sua mão sobre o mar. Nesse instante, o anjo de Deus, que estava na frente dos israelitas, se retirou e se posicionou atrás deles. O mesmo aconteceu com a coluna de nuvem que os guiava, criando uma barreira no caminho para impedir a passagem do exército do faraó. A coluna de nuvem também se tornou coluna de fogo. Para os egípcios, a nuvem parecia escura, porém, para os hebreus, era luz. Assim, durante toda a noite, os soldados do rei não conseguiram chegar perto dos filhos de Israel. Então, Moisés ergueu seu cajado na direção do mar e o Senhor fez soprar um vento forte do oriente, levando o mar a se dividir. As águas formaram um muro à direita e à esquerda, e no meio formou-se um caminho de terra seca para o povo passar. Moisés os encorajava, dizendo: Vamos, rápido, avancem. Toda a multidão atravessou o mar sem se molhar, a pés secos. O rei e seus soldados não podiam fazer nada por causa da coluna de nuvem e fogo, que permaneceu no caminho até que cada homem, mulher, criança e animal dos filhos de Israel chegassem a salvo do outro lado. Um pouco antes do amanhecer, quando a coluna de nuvem e fogo finalmente se retirou da frente do exército, Faraó deu o comando: Atrás deles! Os soldados entraram no mar com seus cavalos e carros de guerra pela terra seca e os perseguiram a toda velocidade. Mas algo estranho aconteceu no meio do caminho. As rodas dos carros emperraram e eles começaram a andar com dificuldade. Os soldados ficaram aterrorizados, pois viram que o Deus de Israel estava por trás daquilo. Faraó, o único que não havia entrado no mar, vendo de longe, gritava: Depressa, sigam em frente! O que estão esperando? Apavorados, os soldados não conseguiam avançar. Um deles gritou: Vamos fugir! O Deus deles está lutando contra nós! Antes que conseguissem recuar, no entanto, Deus ordenou a Moisés: Estenda a mão sobre o mar. Moisés obedeceu e, na mesma hora, as águas do mar voltaram ao normal com toda a força e engoliram os carros e os soldados do rei que tentavam fugir. Nenhum deles sobreviveu. O livro de Êxodo não relata a morte do faraó, somente de seu exército. Talvez ele não tenha entrado no mar e tenha presenciado, mais uma vez, a ação sobrenatural de Deus. Agora o rei teria que voltar para o Egito derrotado, sabendo que não poderia mais escravizar o povo a quem o Senhor tinha libertado. Vendo o grande livramento de Deus, os hebreus temeram ao Senhor e confiaram nele e em Moisés, seu servo.
Já era manhã do novo dia. Começava ali um novo tempo. Ao se verem, enfim, livres dos inimigos que os tinham escravizado de forma desumana e cruel por tantos anos, os hebreus agradeceram a Deus emocionados. Gerações e mais gerações aguardavam por isso. E agora a liberdade havia chegado. Era real. Eles poderiam voltar para casa e reconstruir suas próprias vidas. Moisés então entoou um lindo cântico de agradecimento e louvor a Deus. Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. A alegria do povo era tão grande que todos o acompanharam. Eles cantavam e dançavam ao som do tamborim puxado por Miriam e seguido pelas mulheres. O Cântico do Mar, cantado por Moisés, é um dos mais lindos e marcantes do Antigo Testamento. Até hoje, os judeus do mundo inteiro, todas as manhãs, fazem uma oração usando o trecho desse cântico que diz: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Canções de vitória eram comuns no mundo antigo. Como explicamos no episódio anterior, não há comprovação de quem foi o faraó que perseguiu os hebreus. Mas se ele foi de fato Ramsés II, como muitos estudiosos acreditam, a canção de Moisés, além de celebrar o poder supremo de Deus, serviu como uma resposta irônica ao líder egípcio. Ramsés adorava se vangloriar e exaltar seu poder militar em cânticos de vitória. Arqueólogos encontraram um desses cânticos inscritos em pelo menos 8 lugares importantes do Egito. Um deles foi o Templo de Luxor. Nele, Ramsés afirmava que era o Deus Sol, Ra, e que seus raios queimariam os rebeldes. Afirmava também que Sekhmet, a deusa da vingança e da guerra, estava com ele em seus cavalos. O Cântico de Moisés dá glórias a Deus justamente por ele ter vencido as forças de um faraó que, no final, revelou não ter poder algum. O Mar Vermelho é descrito no texto original, em hebraico, como Yam Suf, que significa Mar de Juncos. Isso indica que o local da travessia era parecido com um pântano. Não se sabe o lugar exato onde os israelitas atravessaram. Baseada em textos do período medieval, em mapas primitivos do século VIII e em relatos de peregrinos, a possibilidade mais aceita é que a travessia tenha ocorrido no Golfo de Suez, que separava o extremo leste do Egito ao deserto do Sinai. Uma teoria mais recente, no entanto, aponta para o Golfo de Aqaba, que se tornou um ponto turístico badalado. Pessoas do mundo inteiro visitam essa região para escalar o Monte Sinai e se hospedar em resorts de luxo à beira do Mar Vermelho. Depois de atravessar o mar em terra firme, os filhos de Israel seguiram viagem. Imagine como eles deviam estar revigorados, cheios de fé e esperança depois de terem vivido uma experiência sobrenatural. 3 dias mais tarde, porém, andando pelo deserto quente, numa terra seca e estéril, o povo estava exausto e com sede. A provisão que levaram já tinha acabado e até agora não haviam encontrado água. Quando finalmente encontraram, a água era amarga. Por isso chamaram o local de Mara. As crianças davam sinais de cansaço. Os animais estavam fracos. E a multidão sofria com a situação. Eles recorreram a Moisés e começaram a murmurar. O que vamos beber, Moisés? Vamos todos morrer de sede. Moisés então se voltou para Deus e clamou: Senhor, o povo tem sede, tenha misericórdia. Eu sei que o Senhor é fiel e tem provisão para nós. Está vendo aquele pedaço de árvore, Moisés? Sim. Jogue a árvore nas águas. Moisés obedeceu e no mesmo instante, as águas se tornaram doces.
O povo matou a sede e se alegrou. E Deus disse através de Moisés: Se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, fizerem o que é reto diante de seus olhos e guardarem os seus mandamentos, nenhuma enfermidade os atingirá. Pois eu sou o Senhor que te sara. Depois de terem a sede saciada, os hebreus continuaram a caminhada até chegarem no local chamado Elim. Ali, encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras. Um oásis no deserto com sombra e refrigério. O povo acampou junto às águas e pôde, enfim, descansar. Futuramente, essa multidão seria dividida em 12 tribos, correspondentes aos 12 filhos de Israel. As 12 fontes de água eram um prenúncio do que aconteceria e foram preparadas por Deus especialmente para eles. Já as 70 palmeiras simbolizavam os 70 anciãos que ajudariam Moisés a governar o povo. Algum tempo depois, os hebreus partiram de Elim na direção do Sinai, passando pelo deserto de Sim. Já era o segundo mês desde que haviam saído do Egito e o povo novamente começou a reclamar para Moisés e Arão. Era melhor que Deus tivesse nos matado no Egito. Pelo menos lá a gente comia carne e pão à vontade. Por que nos trouxeram para esse deserto? Querem matar toda essa gente de fome. Moisés reuniu os filhos de Israel e alertou: O Senhor ouviu a queixa de vocês. Saibam, porém, que quando vocês reclamam não é contra mim e Arão, pois quem somos nós? Suas murmurações são contra Deus. Vendo isso, Deus disse a Moisés: Eu farei chover pão do céu todos os dias. Ao entardecer, eles comerão carne e pela manhã se fartarão de pão e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Assim como Deus falou, aconteceu. Ao pôr do sol, um grande número de codornas cobriram o acampamento inteiro. E na manhã seguinte, uma fina camada de orvalho havia caído no deserto ao redor do local onde estavam acampados. Quando o orvalho secou, o chão ficou coberto de flocos finos semelhantes à geada. Ao ver aquilo, o povo não sabia o que era e se perguntavam: O que é isso? Olha, está por toda parte. Moisés então explicou o que Deus havia orientado. Isso é o maná, o pão que o Senhor enviou do céu. Ele será o nosso alimento. O maná era pequeno, redondo, branco, comparado ao tamanho de uma semente de coentro ou de uma pérola. Seu sabor dependia da preferência de quem o comesse. Alguns achavam que seu gosto era como bolos de mel, outros como azeite fresco. No livro de Salmos, o maná é descrito como o pão dos anjos. Moisés instruiu os israelitas o que deveriam fazer. Cada um de vocês recolherá a quantidade suficiente de acordo com o número de pessoas de cada família. Seguindo o que Moisés ensinou, uns colhiam mais e outros menos. Assim, quem colheu muito não teve demais, e não faltou a quem colheu pouco. Cada um pegou somente o que precisava para comer. Mas alguns não deram ouvidos à outra instrução que Moisés havia dado. Ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Tudo que foi guardado amanheceu cheirando mal e cheio de bichos. Moisés ficou indignado com a desobediência dessas pessoas. Durante os 6 dias da semana, manhã após manhã, o povo colhia o maná, pois o calor derretia o que ficava no chão. Somente no 6º dia, eles podiam colher a porção em dobro. O maná era então assado no forno ou cozido em água e guardado para o dia seguinte. No 7º dia, no sábado, os israelitas descansavam de todo o seu trabalho, como Deus havia feito na criação do mundo. E nesse caso, o maná guardado não estragava. Porém, algumas pessoas que não colheram a mais na cesta
Saíram para colher no sábado e não encontraram o maná, pois o pão não caía do céu neste dia. Vendo a atitude dessas pessoas, Deus disse a Moisés: Até quando eles vão recusar a obedecer o que eu digo? Além de servir como alimento, o maná também simbolizava a dependência que o povo deveria ter de Deus para a sua sobrevivência. Depois de um tempo acampados no deserto de Sim, os filhos de Israel seguiram viagem até chegar em Refidim. Ali não havia água, e o povo brigou com Moisés, exigindo que ele lhes desse o que beber. Moisés, chateado, respondeu: Por que vocês reclamam de mim? Por que ficam colocando Deus à prova? O povo foi ficando cada vez mais irritado com Moisés. Você nos trouxe do Egito para nos matar. Vamos morrer de sede. Nós, nossos filhos e nossos rebanhos. Deus está ou não no meio de nós? Sem saber o que fazer, Moisés recorreu ao Senhor. O que farei com esse povo? Eles estão a ponto de me apedrejar. Vá com alguns líderes até uma rocha em Horebe, onde eu estarei. Pegue o seu cajado, bata com ele na rocha, e dela sairá água. A água saiu em abundância e matou a sede da multidão. Depois de tudo que Deus tinha feito, o povo ainda duvidava que ele supriria suas necessidades. Mesmo assim, o Senhor os abençoou. Os filhos de Israel então seguiram viagem e caminharam por longas horas. De tempos em tempos, eles faziam paradas para descansar e renovar suas forças. Mas dessa vez não tiveram tempo. Quando estavam a ponto de desfalecer de tão abatidos e exaustos, eles foram atacados covardemente por trás pelos amalequitas, que feriram os mais fracos e vulneráveis. Os hebreus ficaram aterrorizados. Seriam os israelitas capazes de enfrentar um exército feroz e cruel como aquele? Conseguiriam lutar e se defender sem nunca terem ido à guerra? Os filhos de Israel já haviam presenciado inúmeros milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Desde a vitória de Deus sobre o Egito, culminando na travessia do Mar Vermelho, até a provisão sobrenatural no deserto. Mas será que Deus continuaria tolerando a murmuração de seu povo? Acompanhe no próximo episódio de Êxodo a revanche e o combate acirrado entre hebreus e amalequitas. E veja também a forma como Deus irá se revelar ao povo e estabelecer os 10 mandamentos.